Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, que bom ter vocês de volta mais uma vez. E aí, faz sentido a minha observação sobre o grande segredo? Espero que sim, porque aqui também tem entrelinhas. São só 7 versículos, mas olha só, quanta informação. Você já sabe que eu sempre adianto as leituras que vão tratar do mesmo assunto desse livro, não é verdade? Então, olha aí, o que eu achei importante de saber desde já. Noção de tempo não há. No versículo 3 diz, ao cabo de dias, mas quantos dias? Que idade tem Caim e Abel? Nós já vimos que Adão e Eva nasceram andando e fazendo tudo que os adultos fazem, mas só que agora isso não é mais possível, não é? Só para nascer, cada um deles vai ter que levar pelo menos 9 meses. E no caso, já cresceram e têm até profissões. No versículo 1, observamos que Eva já entendia que as nossas coisas provêm de Deus, como diz Tiago, lá no capítulo 4, versículo 15. E olha só o que mais eu anotei. O nascimento de Caim, Abel e Sete. 3 de uma vez. Você se lembra lá no capítulo 3 que eu disse que por quê, pelo que, por isso era justificativa para dar os nomes às cidades, aos lugares, lembra? Olha aqui, quantos outros lugares sem nome de Caim ou Abel? Até 7 já tem nome lá na frente. E aí no capítulo 4, versículo 1, já vamos falar da sensualidade de novo, visitar, conhecer, entrar. O que será isso? Vou conhecer você, muito prazer, meu nome é fulano de tal? Ou estamos falando daquela coisa que a gente não quer chegar, não quer falar exatamente o que é? Eram termos bíblicos para falar da sensualidade, é o relacionamento entre um homem e uma mulher, a coisa mais natural deste mundo. Olha aqui, quantos lugares vai falar sobre isso? Visitar, conhecer, entrar. Olha aqui, preste atenção. Sempre que eu deixo assim, sublinhado, grafado, né, em negrito, é porque tem alguma coisa especial. Por exemplo, no capítulo 19, dos versículos 32 a 38, olha o que está acontecendo com o Ló. Compare com o capítulo 35, versículo 22, que está acontecendo entre Rúben e Bila. E veja se isso daqui não é um tipo de incesto. Depois, aqui no Gênesis mesmo, no capítulo 19, dos versículos 5 a 8. Compare com o livro dos Juízes, capítulo 19, versículos 22 a 25. E veja se não é a história se repetindo. Aqui no Gênesis, capítulo 21, versículo 1, compare com o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 19. São coisas muito parecidas, as coisas se repetem bastante aqui na Bíblia. Na história, em geral, as coisas se repetem. Veja quantos outros lugares aqui vai falar sobre sensualidade, entrar, conhecer. Presta atenção aqui no Deuteronômio 24, versículo 5, quando o Moisés está ditando as leis da guerra e está dizendo para o soldado ficar 1 ano inteirinho, viu? Sem precisar ir à guerra, quando ele tem uma mulher nova, que é para alegrá-la. Que tipo de alegria será essa que ele ia dar para ele? Que tipo de alegria é essa que o soldado vai dar para a esposa dele, não é? A mulher nova, bonita e carinhosa. Em Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 25, nós estamos dizendo que José e Maria ainda não tinham se conhecido. Como é que eles ainda não se conheciam? Depois tem mais aqui, negrito, primeiro livro dos Reis, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Depois, Gênesis, capítulo 16, dos versículos 2 ao 4. Números, capítulo 31, versículos 17 e 18. Será que isso não lembra a pedofilia que a gente dá o nome hoje? Porque os homens eram muito mais velhos do que as meninas. Em Jeremias, no capítulo 3, versículos 1 e 2, observe o versículo 2. Se Deus não sabe exatamente o que acontece entre um homem e uma mulher, Deus sabe, isso daqui não é segredo, não é mistério.
não é pecado, é de Deus, a sensualidade é de Deus. Se ele deixou o outro responsável por essa área, aí são outros 500. Mas ele sabe o que acontece entre a gente. No capítulo 4, versículo 4, nós já vamos falar sobre primogenitura. Depois nós vamos falar sobre unigenitura. Primogênito é o quê? O primeiro que nasceu. E o unigênito é o único, não é? Não tem mais nenhum. Veja lá no capítulo 22 do Gênesis, versículos 12 e 16, como é que ele está falando diferente. Por quê? Porque o Abraão já tinha o Ismael, não tinha? Então significa que o Isaac não era unigênito, não era filho único. Depois, todos esses lugares aqui vai tratar da primogenitura. Olha quanta coisa. O Deuteronômio, por exemplo, capítulo 21, dos versículos 15 ao 17, ele está dizendo sobre o direito da primogenitura, que tem que ser do primeiro que nasceu. Mas se fosse assim, se tivesse sido assim respeitado desde o início, o Isaac nunca ia ter sido primogênito, nunca teria sido preferido, não é? Olha quantos lugares que não foi assim. No Gênesis 49, por exemplo, compare com o Jeremias, capítulo 31, versículo 9. Veja se o Efraim não pegou o lugar da primogenitura do Rúben. Olha de novo no Gênesis 25, capítulo 25, versículo 23. Veja bem se o Jacó não pegou a primogenitura do Esaú. Se bem que eram gêmeos, né? Aqui tanto faz. Olha aqui no Gênesis 21, dos versículos 10 ao 13, é a história do Ismael e do Isaac. Gênesis 48, versículo 14. Veja bem se o Efraim não pegou o lugar do Manassés. Depois eu deixei aqui bem grande essa anotação, para a gente fazer uma comparação lá do Êxodo, no capítulo 13, versículo 2, 12. Depois compare com o segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 27. Compare com Ezequiel, capítulo 20, versículos 25 e 26, sobre a primogenitura. Parece que sempre era a mesma coisa, não é? Que Deus queria que até os humanos fossem sacrificados. Só que no capítulo 13, versículo 12, no capítulo 13, versículos 13 e 15, vai falar sobre resgatar o ser humano. Mas antes parecia que não era assim. No capítulo 4, versículo 4, nós vamos tratar sobre a gordura, cheiro suave. Deus gosta muito do cheiro suave. Olha aqui, em Levítico 13, versículo 17, depois no capítulo 7, dos versículos 22 a 27, compare com o Neemias, capítulo 8, versículo 10, e Isaías, capítulo 55, versículo 2, porque em Levítico Deus proibia comer a gordura. E aqui, nesses dois livros, Neemias e Isaías, parece que já está sendo aprovado comer gordura. Depois, lá no Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, olha a comparação que o Paulo faz sobre cheiro. Cheiro já não tem mais nada a ver com gordura, já é outra coisa. Nos versículos 4 e 5, eu anotei sobre atentar. Atentar é prestar atenção. Olha quantos outros lugares vai aparecer. Atentar. Depois, no versículo 5 e 6, descair o semblante. Descaiu o semblante do Caim. A minha pergunta é, será que era inveja? Ou será que era mágoa? Pela oferta dele não ter sido bem-vinda. Eu separei aqui como inveja, que é o que vai aparecer mais aqui na Bíblia. E veja bem que a inveja está mesmo dentro da família, viu?
Olha ali no capítulo 30, versículo 1, capítulo 37, versículo 11. Depois todos esses outros lugares aqui vão tratar sobre inveja. Tem mais pai dando preferência, viu? No capítulo 25, versículo 28, aqui mesmo do Gênesis, capítulo 37, versículo 34, os pais tendo preferência pelos filhos. Uma vez eu vi numa certa denominação que é normal os pais terem preferência por um dos filhos, ou por parecerem mais, ou por terem mais o jeito deles, alguma coisa assim. Você acha isso natural? Um pai ter preferência pelos filhos, ou tem que ser todo mundo tratado igual? Depois, no versículo 7, eu coloquei sobre dominar, encontrei essa palavra dominar, prestei atenção nela agora, tá vendo? Nós já tínhamos falado lá no capítulo 1, versículo 28, e no capítulo 3, versículo 16. Primeiro era para dominar sobre os animais, depois era para dominar sobre a mulher, e agora é dominar sobre o pecado. Olha aqui uma pegadinha do português: sobre ti será o seu desejo. Se a gente não estiver bem atencioso, bem atento, vai deixar passar sem perceber. Sobre ti será o seu desejo, o desejo do pecado, o desejo dele. Você vai desejar o pecado. Olha o que é que Jesus fala lá no capítulo 8, versículo 24. No livro de João, capítulo 8, versículo 44. Detalhes tão pequenos, não é mesmo? Pois é, assim é a Bíblia, repleta de pequenos detalhes. E nesses pequenos detalhes é que está o mistério dela. E quando a gente começa a analisá-los atentamente, a gente vai começando a desvendar esse mistério, e toda a história vai ganhando um outro sentido, que vai influenciar também a nossa vida aqui fora. É isso mesmo, pequenos detalhes formam uma história inteira e transformam uma vida inteira. Daqui a pouco eu volto para encerrar esse capítulo 4. E olha que vem mais coisa feia aí, viu? A sua Bíblia sem maquiagem se despede por aqui. Até já!